A série The Idol começou com um vilão muito óbvio, mas parece que agora ela está caminhando para um vilão não esperado, talvez um plot twist. Se você quer saber mais, fica aqui comigo e com a Pri, e a gente vai te contar tudo sobre The Idol, episódios 3 e 4. A gente começa com o episódio 3, com a Jocelyn e o Tedros indo fazer compras. E a Leia tá junto, né, dirigindo o carro, enquanto eles estão transando no carro. Eu fiquei... Primeira cena desnecessária da série, assim, tipo, Completamente gratuito. Num contexto de série sexual, que a gente já sabia que seria, os 2 primeiros não foram com cenas tão gratuitas, mas essa já foi a primeira gratuita do 3º episódio. Uhum. É. Além de, você quer me convencer que uma superstar está dentro de um carro, em movimento, com vários carros passando do lado, e ninguém percebeu que é a Jocelyn. Não tem como, né? Não, achei um furo. Aí a gente vê eles chegando na loja e tem um monte de gente, possivelmente ele vazou para a imprensa que ela estaria lá, né? Ele escolhendo as roupas dela, ela não escolhe mais nada. E a Leia do lado de fora ligando pro Caim e pra Destiny, que são os produtores dela ali. Enquanto a Leia fala pro Caim que o Tedros tá mandando em tudo, que ele tá fazendo a cabeça dela, que fez lavagem cerebral, e ela fazendo tudo o que ele quer dentro da loja. Quando outra pessoa olha para ela, aí ele vai lá e diz para aquele cara que ele não pode olhar para ela, que as roupas que ele tá vendo são horríveis, porque ele quer controlar tudo, né? Isso a gente vê muito do... Existem 2 tipos de narcisistas, né? O narcisista vulnerável e o narcisista grandioso. E a gente vê muito esse tipo de comportamento no narcisista vulnerável, que geralmente é o narcisista que coloca a pessoa para baixo, para que ele se sinta maior do que essa pessoa, e a gente vê ele falando isso para a própria Jocelyn, quando ela pergunta, mas você acha que eu não tenho gosto? E ele fala, não muito, né? E também nos momentos em que qualquer pessoa ali dá muita atenção, ou ele acha que está olhando muito para ela, ele é agressivo, começa a dar uma de macho alfa. Isso vem muito da questão do narcisismo vulnerável. Eles são bem seguros. E aí a gente tem mais uma cena de sexo dentro da loja, né? Quando ela fala que ele pode ser homossexual. Exato, ela fala para ele, então você é gay, né? Porque gay é que entende de moda, ela quer dizer assim, né? E aí ele diz, vamos lá que eu vou te mostrar quem é o gay, né? Exatamente nessas palavras. E aí eles vão para dentro do provador, né? No vestiário lá e começam a transar e ela deixa ele na mão, digamos assim, literalmente. Que é onde a gente vê a primeira vez que o balanço entre eles tá um pouco mais equilibrado, né? A gente vê um pouquinho do narcisismo aí também da Jocelyn, de fazer eu sou muito maior do que isso, então eu já terminei, se vira aí. Ela tenta dar um contraponto com ele ali e tal. Enquanto estava tudo isso acontecendo, tem várias cenas da Leia reclamando dele pro Caim. O Caim e a Destiny estão na casa dela quando ela chega e vão conhecer o Tedros, né? O Tedros fala que vai trazer um produtor super conhecido e tal, que é amigo dele, que vive na boate dele. Aí perguntam, tu tem uma boate, mas de onde que tu é? Porque no 2º episódio descobrem que ele é do Havaí ou alguma ilha próxima. E ele diz que ele é ali de Los Angeles mesmo, que ele se criou em Hollywood e tal. E eles, que máximo, não sei o quê. Conversando ali, enrolando ele e dizendo, Jocelyn, tu nos pediu 2 semanas, então vocês têm 2 semanas para criar 3 hits. Ou seja, eles têm que trabalhar. Aí ele fala para ela, tu não pode
te distrair. A gente sabe que o que tu tá vivendo com ele é muito bom, mas não pode deixar isso te distrair, tu tem que ficar focada. Tu consegue?" Ela diz: "Não, eu consigo e tal." E aí eles Uhum. botam um pouco de medo nela, dizendo que ninguém mais acredita nela, que ela tá desacreditada até com os fãs e tudo mais, mas que vão dar esse apoio para ela nessas 2 semanas para ela criar, né. Uhum. E ao mesmo tempo que eles estão falando com o Tedros, você vê que a Destiny, ela tá criando um raporte com ele. Uhum. Então, Ela ao mesmo tempo que ela quer puxar informação, ela também tá falando para ele: "Sou igual a você". E também ela faz alguns gestos com aquele ele. movimento para frente de se impor, volta Isso, e se ajeita na cadeira e faz todo um gestual, né. exatamente. E a gente vê eles 2 saindo, né, dizendo pra Leia: "A gente adorou o cara é muito bom, não sei o quê". E quando chegam no carro, eles falam: "Ela tá ferrada". E eles me assustaram nessa parte, quando eles Eu falam: também, "Ah, eu disse: "Não eu pensei: acredito". "Não, não acredito". Mas que bom, são muito inteligentes, eles já sacaram na hora, esse cara aí é furada. Claro, eles sacaram que é furada. Tem uma outra cena também no episódio 3 que eu tô lembrando agora, que é eles todos ali cantando e meio em transe e tal. E o Isaac, que estava cantando, diz pra ela assim: "Se tu gostou, na próxima tu canta comigo". E ela: "Não, não quero". Ele diz: "Ah, se tu diz isso perto do Tedros, ele briga contigo". E ela: "Ah, mas por quê?". "Ah, porque ele diz que a gente nunca pode dizer não para as oportunidades e tal". Instigando um pouco mais da seita, né, entendendo que eles Exato. fazem tudo que o Tedros manda. E no jantar foi mais ou menos isso que ele fez com ela, né, tipo, Uhum, instigando ela a não dizer não, até ela contar o que aconteceu com ela. uhum. E nessa mesma cena que ele está explicando que o Tedros nunca permite que eles digam não, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela fala: "E se eu te dissesse para você me beijar, você diria não?" E ele diz: "O Tedros me mataria". Ou seja, depende da situação, o sim e o não? Aonde que Exatamente. está ali Quando o envolve o Tedros, pode ser não, mas quando envolve qualquer um deles, é sempre sim. A gente vê essa manipulação que o Tedros tem, né, esse poder de persuasão com todos eles já bem forte no terceiro episódio. Uhum, E aí depois a gente tem mais algumas outras cenas deles, assim, não muito relevantes, mais sexo gratuito, né, uhum, e a gente pula mais para o final do episódio, onde tem uma cena deles fazendo um jantar, né, o Tedros com a seita inteira ali, porque ele já levou uhum, todo mundo para morar dentro da casa da Jocelyn, e ali no jantar eles ficam induzindo ela a contar as coisas. uhum, Aí vem uma ideia que o Xander é o diretor criativo dela, numa conversa com o Tedros, de colocar aquela foto vazada no primeiro episódio como capa do álbum. E ela disse: "Eu não sei se eu quero me expor a isso". E eles dizendo: "Mas se tu não te expor, se tu não arriscar, tu não vai conseguir nada. Tu tem que uhum, arriscar". E uma outra cena que não me pareceu importante na primeira vez, mas quando eu reassisti hoje, é ela conversando com a Chloe, né, falando sobre a mãe e tal. E ela uhum. penteando a Chloe com uma escova de cabelo. Que a gente vem a descobrir depois no jantar que a mãe dela abusava dela, né. Aí a gente vê que ela é coagida a contar qual foi o tipo de abuso, como que funcionava. Os 2 amigos dela, você vê que eles ficam bem desconfortáveis, Desconfortáveis, totalmente. e ela resolve contar que ela sofria abusos da mãe, e uma das táticas que a mãe preferia era bater nela com essa escova de cabelo, em Uhum. lugares onde ninguém podia ver. O Tedros, então, propõe Um uma tratamento. espécie de tratamento que ele tirou Das vozes da cabeça das dele. vozes da cabeça dele, isso.
E ele resolve que, e só para deixar claro aqui, existem sim tratamentos onde o psicólogo ou o psiquiatra coloca a pessoa em contato com o seu trauma. Geralmente, as pessoas que tiveram traumas físicos, elas todo o tratamento é sempre feito de uma forma extremamente controlada, então é em ambientes controlados, ambientes seguros, com médicos, com pessoas formadas, na área de psicologia, na área de psiquiatria, e geralmente são massagens, você faz uma massagem, isso é você expor o seu corpo ao toque de uma pessoa desconhecida. Isso Uhum. já é você estar se expondo ao seu trauma. Sim. No caso do Tedros, ele criou essa nova técnica das vozes da cabeça dele, e ele pede para ela pegar a escova de cabelo, ele questiona ela, né, se ela sente falta da motivação. É, E porque ele dá a entender para ela que isso que a mãe dela fazia era uma motivação para manter ela escrevendo, produzindo, cantando, uhum, e aí ele pergunta se ela ainda tem a escova e ela diz que tem, né, e uhum, aí ele manda pegar a escova. exato. Ele faz ela entender que o psicológico dela entende aquela agressão como uma motivação. Uhum. Então ele pega a escova e ele também abusa dela de uma forma, assim, grotesca, pede para Totalmente. ela segurar a dor e é Enfim, e aí a gente vê chocante. também que nessa cena uma coisa que ficou subentendido talvez, porque no jantar ele pergunta se o Xander sabia disso, porque o Xander mora com ela, né. Uhum. Desde os E ele 14 anos a gente desde os descobre 14 anos. depois. Isso. E aí o Xander diz que sabia, e aí ele questiona por que que o Xander nunca contou, e ele diz: "Ah, porque a mãe dela me coagiu e tudo mais". E ela olha pra ele como se fosse mentira, né, e ele faz o Xander participar. E aí a gente não sabe se o Xander só assistiu ou se ele Uhum, fez o Xander bater nela também com a escova, porque ele estava ali, uhum. né. Ele É, chama o Xander para aquilo ali. das 2 formas é uma tortura, né. Das 2, com certeza. E E ela falando: "Obrigado por cuidar de mim". então, assim, a gente tem o final da série com ela sendo abusada, violentada por ele, e depois ele dando um banho nela para mostrar que cuida dela e ela entendendo aquilo como um cuidado. Como ela entendia da mãe dela ser um cuidado também, sabe. Exatamente. Então, eu achei isso muito pesado. O Tem uma episódio 3 outra. para mim não leva Não selo leva selo Gostinho. Ghost, né. E antes da gente passar para o quarto, Uhum. uma crítica sobre o terceiro episódio foi o comentário que foi feito, pelo O Andrew Finkelstein, se eu não me engano. isso, durante a ligação telefônica, ele faz um comentário, eu não vou repetir, depois se vocês quiserem voltar na série e assistirem, mas ele faz um comentário sobre as crianças que iam para a ilha do Epstein. E um Foi bem comentário pesado. de pesado, extremo mau gosto. Eu entendo que eles quiseram mostrar na série que o cara é tão escroto que ele é capaz de fazer uma piada nesse nível, mas inventem outro jeito de mostrar pra É, gente a a gente escrotice. e com essa crítica, a gente passa para o quarto episódio, onde já temos ela totalmente entregue ao Tedros, fazendo tudo que ele quer. O Uhum. produtor musical chega, né, eles vão pra gravação e tal, para o estúdio. Ela parece bem entregue a ele, né, Uhum, mas com aquela vontade de estourar. Ela acha que uhum. ele vai levá-la para aquele caminho, e eu acho que por isso que ela tá tão entregue.
A gente vê que ele manda na casa já desde o terceiro episódio, né? Total. Quando ele até demite funcionários, né? Ele esculacha a Leia desde o segundo episódio, mas nesse quarto episódio, assim, ele faz horrores com ela, fala horrores pra Uhum. ela. Várias vezes durante o episódio, Várias, né? várias. A gente tem a Destiny e o Caim fazendo um trato, onde a Destiny vai se infiltrar na casa para entender o que tá acontecendo, né? Uhum. Logo de início, ela encontra a Chloe e conversa com a Chloe, né? Ela vê o dom que a Chloe tem pro piano, né? Que na verdade Uhum. ali ela estava com um teclado, mas a gente sabe que ela toca piano muito bem. E aí a Chloe canta para ela uma música sobre ser um jacaré, né? Ela faz uma comparação da vida Danilo. dela. E que bonita aquela cena, né? Eu acho Sim, que não teve mais nenhuma cena bonita naquele episódio, mas não, foi essa. aquela foi a única cena que eu achei muito bonita. E aí a Destiny vê que ela dá a entrada, assim, né, com a música dela e tal, e começa a perguntar algumas coisas para ela, tipo, onde ela mora, e ela diz, eu moro aqui, né, aqui com a Jocelyn. Mas onde tu morava antes, né? Aí ela diz, eu morava na rua e o Tedros me achou e viu o meu potencial e eu morava com ele na boate antes, eu dormia na boate, né? Não era morava, eu dormia. Uhum. E ela fala algumas coisas assim sobre o Tedros e a Destiny pergunta que idade ela tem e ela vai dizer 16 e trava dizendo 18, ou seja, ela é menor de idade e o Tedros Uhum. coage ela a dizer que é maior. Destiny vê que ela é uma guria pura, né? Ela não tem maldade, ela é totalmente ingênua ali nas mãos do Tedros. Sim, ela é uma pessoa com muito talento, talento para cantar, até a Destiny dá uns toques de como, cantar a música que ela está compondo, então ela vê aquela menina como uma poeta, né, uma poetisa. Ela até fala depois com o Caim, né, que a menina faz música com poesia, né, com Uhum, emoção e tal. E depois disso, a gente tem ela chegando lá, Destiny, no estúdio, onde a Jocelyn tá gravando, e vê e dá algumas sugestões. Nesse estúdio, antes da Destiny chegar, o Tedros mais uma vez esculacha com a Leia, porque a Leia quer levantar para ir no banheiro e eles estão escutando uma parte da gravação e ele fala horrores para ela, horrores. uhum. Eu fico chocada, assim. Sempre diminuindo ela, né, porque a Sempre, Leia sempre. é a única que ele ainda não conseguiu envolver na teia dele, então ele precisa E, sempre diminuir ela. e a Leia, ela é assistente pessoal da Jocelyn, né? Além de amiga. E nesse episódio a gente descobre que elas também são sócias numa marca, eu não lembro se de Eu acho que maquiagem. é de Eu acho que é de maquiagem. maquiagem. E aí ela tá falando a agenda da Jocelyn pro Tedros. E ele começa a cancelar os compromissos da Jocelyn, Não, ele né? virou dono de tudo aquilo, né, da De carreira tudo, ele, dela. ele manda em tudo, ele manda em tudo. Até tem uma cena quando a Destiny se apresenta pra Chloe, que ela diz, eu sou a produtora da Jocelyn. E ela diz, mas eu achei que fosse o Tedros. E aí a Destiny fala, ele acha, né? Mas aí ela vai pra lá, ela escuta, né, a música nova, ela dá algumas dicas, tá ótima, tá perfeita, mas e se fizesse isso daqui? E ela de novo já imposta, né? Se Uhum. vira e tal. E ele, não, mas eu acho que tá boa. Ela, não, tá boa, tá ótima. Mas a Jocelyn precisa dar mais É só gás. questão vocal, para não Exato. criticar ele, mas aí você vê a primeira interação, não a primeira, mas uma das primeiras interações entre a Jocelyn e ele, onde a Jocelyn tem um pouco de controle sobre ele, Uhum. porque ela fala com ele, fala tipo: "Ah, não, eu acho que tá bom". E ele faz um: "Não, tá bom". Então você já começa a ver aí que o balanço está começando a mudar um pouco, né. É. E aí ele disse, né, então: tu quer mais emoção, mais impostação, não sei o quê, pega o microfone, bota no meio da sala e venda a Jocelyn e
e começa a passar a mão por ela. E, enfim, só falta E fazerem fazer sexo um. explícito na É. sala, porque de resto eles fazem tudo, né? Ela fica, tipo, gemendo, né? Impostando, porque a Destiny falou num que ela fala durante a música que podia ser mais impostado, e ele, tu quer mais impostação? Não, eu concordo contigo. E aí faz ela gemer pro sair melhor. Uhum. E aquilo é desconfortável, a Destiny fica desconfortável, mas ela não quer demonstrar para ele que fica desconfortável. Isso. Mas você vê os produtores ali, né? O produtor que ele Todo chamou, mundo, todo mundo assim, se você olha. olhando. No começo eles até estavam se olhando e sorrindo, tipo, nossa, que extremo, né? Aí chega uma hora que eles fecham já ali o rosto e começam a se olhar, tipo, o que Tá que a gente está demais. vendo aqui? O que está E acontecendo? é uma coisa gratuita também. Eu acho que Tudo dava para mostrar um controle, mesmo um controle sexual, de uma forma bem diferente. dava, dava. E aí Achei. a gente tem mais uma vez a Destiny ligando pro Caim, dizendo que o cara é completamente louco, que ele dominou ela, que, né, falando tudo que acontece. E aí temos uma festa. Tá todo mundo lá se divertindo, menos a Leia, que tá preocupada com uma mesa que é de uma madeira rara, limpando lá para não molhar e não estragar. Vem o Tedros e faz o quê? Esculacha a guria de novo. Uhum. E dessa vez a Jocelyn fala alguma coisa, né? Mas Fala para ele, o mínimo do mínimo. tipo, ai, deixa ela tá cuidando, né? Mas também vira as costas e sai, e a Leia sai correndo para dentro de casa. E ele diz: Viu, tu tá chorando, vai estragar a festa, não sei o quê, que vai acabar com a festa. Tipo, tudo é culpa dela, nada é culpa dele. Uhum. Cara, se ela tava limpando, só deixa, ela tá fazendo o que ela acha melhor. Vai curtir tua festa, sabe? Mas não, ele tem que esculachar a guria. Exato. Porque Aí ela é a única que ele não consegue controlar. exato, exato. E aí a gente tem a Joss sentada conversando com a Chloe tá lá viajando, e aí chega a Diane, né, que é a dançarina da Jocelyn, e o Tedros vai falar com ela. E a Jocelyn fica olhando e pergunta pra Chloe, né? E aí a Chloe fala, ai, a fulana tá aqui, a Diane tá aqui, tomara que fique tudo bem, tomara que ela não tenha problemas contigo. E a Jocelyn pergunta, mas por que teria problema, né? Ela disse, porque ela é apaixonada pelo Tedros e quando o Tedros pediu para ela te levar na boate, ela não entendeu que o Tedros queria ficar contigo. E aí ligou a chavinha na cabeça dela. Tipo, Uhum. ela me chamou para ir na boate, mas então foi o Tedros que mandou? Ele já sabia? Ele queria alguma coisa comigo? Eu achei que ele nem sabia quem eu era, né? A gente imagina isso passando na cabeça dela pelos trejeitos dela, Uhum. pelo rosto, pelo olhar, e ela fica indignada com aquilo ali, né? E aí eu acho que liga a chave dela. E aí ela chora, né? Ela corre uma lágrima, né? Uma Aquela lágrima. lágrima não é uma lágrima de chorar mal, é uma lágrima que escorreu porque ela segurou o choro, Uhum. entendeu? Porque a Diane estava vindo até ela, e aí a Diane fala: a gravadora me chamou, pediu para eu cantar aquela música, e eles querem fechar um contrato comigo, mas eu disse que eu só gravaria se tu desse a tua permissão, porque a música era para ser tua. E aí ela limpa, né, a lágrima que tinha escorrido e diz: eu fico muito feliz por ti, vai lá, tu tem o meu apoio, não sei o quê. A Daiane abraça ela e ela sai, né? Aí nesse meio tempo escorre mais uma lágrima e ela sai. Aí ela manda uma mensagem para alguém que a gente até então nunca tinha visto, não sabia quem era. E ela Uhum. manda: Rob, você pode vir até aqui, né? E ele vai, mas a gente nem sabia por que ele tinha ido tão rápido, né? Porque simplesmente Uhum. apareceu lá. E aí eu lembrei o porquê ele foi tão rápido, porque ela postou um vídeo, né? Ele dizendo para ela:
o Tedros dizendo para ela que ela precisava de divulgação, né? Já que a gravadora, a produtora não queria divulgar o show dela, porque achava que ela estava tendo problemas, ela tinha que se divulgar sozinha. Daí ela faz uma live, provavelmente no Instagram, chorando, contando do negócio da mãe e dizendo que eles vão ver uma nova Jocelyn a partir de agora. E o ex dela, que a gente descobre que é o ex que ela chama, né? Ele aparece na casa dela assim que ela chama. Ela não tá ali. O Tedros vai até ele, pergunta quem ele é, né? Porque eu acho que a Leia fala que é o ex-namorado dela. Isso. E aí ele começa a fazer uma competição de bebida com o cara, né? Pra mostrar. Demonstrando Faz um Kung a Fu. insegurança, né? Exato, totalmente inseguro, mas mostrando um Kung Fu, querendo lutar com o cara. E o Vergonha alheia cara, total, você tem vontade de enquanto desligar a tu TV. tiver, exato, enquanto tu tiver longe, tá legal, só não chega muito perto e tal. Aí chega a Jocelyn correndo, pula no colo dele, beija ele, o ex, né? O Rob. Diz, ai, que bom que tu veio, não sei o quê, vamos lá pra cima. Daí o Rob até pergunta, tu já conheceu o cara do Kung Fu aqui? Ela olha pro Tedros e diz, não, e também não me interessa. E aí vai com o Rob pro quarto, toda assim insinuando para ele, e aí ele pergunta assim: "Por que que tu nunca me contou que tu passava com a tua mãe? Eu nunca soube disso". E ela: "Ah, eu não quero falar disso, eu tô com saudade". E aí ele insiste de novo, ela vai lá e troca de roupa e diz que comprou aquela roupa para ele, mas que ele ficou com outra. Daí ele até fala: quem disse que não gostava de monogamia era tu e tal. Mas aí eles vão lá, eles transam, e enquanto eles estão lá no quarto, o Tedros começa desesperadamente a bater na porta, né? Tenta arrombar a porta e não consegue. E aí ele senta na escada. E aí vem aquele Isso. plano de câmera que sai, né? Que abre. E quando volta, já tá o Rob saindo do quarto e o Tedros não tá mais ali. Mas aí a gente tem o Rob descendo e o Xander subindo com uma amiga, né? Uma amiga. E aí ele diz: Oi, Rob, quanto tempo? Não sei o que. Essa daqui é a fulana, minha amiga. Ela é muito tua fã. Tira uma foto com ela. Porque o Rob, ele é ator, né? Então, muita gente conhece ele. Aí ele diz: Não, beleza, vamos tirar. Como que fica melhor? Daí o Xander diz pra ele: Ah, senta, né? Os dois sentados e tal. No que ele senta, a mulher senta no colo dele e começa a vir pra frente como se quisesse beijar ele e tal. E ele se esquivando e o Xander tirando foto. Na Uma minha atrás da interpretação, outra. uma atrás da outra. Na minha interpretação, aquilo ali foi feito a mando do Tedros, Na né? minha também. Pra mostrar no outro dia pra Jocelyn que o Rob saiu do quarto dela e foi pegar outra. Vem uma outra questão. Por que o Xander fez isso, sendo que tiveram algumas cenas com ele no decorrer do episódio que não fazem sentido com o que ele estava fazendo? Antes da gente entrar no Xander, porque vai ser mais uma conexão, aí a gente já viu duas conexões sobre a Jocelyn. A primeira, quando ela vai fazer a live e ela tá se debulhando em lágrimas com as pessoas ali sentadas na frente dela. E assim que ela desliga a live, ela tá bem. Ela Ela já consegue mudar. faz bem assim. E geralmente uma pessoa, quando ela entra em contato com um trauma muito grande, ela demora um tempo para conseguir se recompor. E a Jocelyn, ela consegue mudar de emoção assim muito rápido. Essa é uma das coisas que chamou bastante atenção. A outra coisa é quando o ex-namorado quer entrar em contato com esse lado emotivo dela e quer falar sobre esse trauma que ela passou, ela não tem nenhum sentimento. Enquanto na mesa, quando ela estava contando para as pessoas, ela demonstrava muita dor contando aquilo. E agora, já com uma pessoa próxima a ela não demonstra nenhum sentimento, ela só quer lá pegar o cara mesmo, não quer papo. Porque ela tá com raiva, né? Ela
Ela Porque ela chamou o tá ex porque ela tá com raiva do Tedros, porque ela descobriu que o isso. Tedros tinha um negócio com a Daiane antes. Uhum. Ou seja, a vergonha que ela passou com a Chloe sabendo que existia aquela conexão é maior do que o próprio trauma dela. Sim, Um ponto muito grande do narcisista grandioso, que é o sim. narcisista que acha que ele realmente é incrível. Ele está acima de tudo. E aí a gente tem uma cena dela, né? Antes da gente entrar na questão do Xander, que a gente Uhum, até tinha comentado antes de iniciar aqui, que é quando o Isaac fala, né, pra Leia que ela não é uma humana, ela é uma estrela. E estrelas são exatamente. maiores do que tudo. Então, tipo, ela, ela deixou de achar que ela era uma estrela quando a mãe morreu e ela ficou naquela bad, né? Uhum. Mas aí vem o Tedros construindo aquilo de novo, o que a mãe dela dizia para ela, que ela era maior que tudo e tudo mais. Aquilo volta e ela tem o complexo de estrela, né? Tem, completamente. Ela desde criança, ela não se vê como uma pessoa. Exato. Inclusive tem aquela entrevista que ela dá por telefone, Uhum. e que ela está conversando e tudo mais, e novamente a entrevistadora da Vanity Fair, fala: "Você é só um ser humano". E ela dessa vez comenta: "Você sempre fala isso, parece que você está tentando me convencer disso". Mais um ponto que a gente vê aí dentro dessa ideia de eu sou uma estrela, eu sou maior do que a ideia de ser um ser humano, né. Sim. E aí a gente entra no arco do Xander, né, que a gente deixou pra falar por último, porque é uma coisa muito pesada, Uhum, que a gente já viu o Tedros tentando convencer ele de algumas coisas, indagando ele sobre muitas coisas. Eles eram, pelo que deu a entender, tipo, atores mirins, porque eles participavam de um show, né? uhum. Alguma coisa estilo Hannah Montana, iCarly. Eu liguei a isso, sabe? Eu Tipo, estrelas também. mirins, né? Daí o Xander fazia parte disso e ele diz que ele foi coagido pela mãe da Jocelyn a parar de cantar para não ofuscar a Jocelyn. Uhum. E ele fala isso pro Tedros, porque o Tedros escuta ele cantando no chuveiro e diz: Nossa, tua voz é tão boa, tu não tinha tido problema nas tuas cordas vocais? Ou tu tá mentindo, né? Ou tu se recuperou, né? Se curou milagrosamente e tal. Aí ele conta, né? Dessa função da mãe da Jocelyn. Corta para uma cena onde eles estão em um outro cômodo. O Tedros chega e acorda todo mundo e diz: Isso daqui é uma família. Ele fala sobre o conceito de família, né? A origem da palavra família e tudo. Que é E aí, servidão, né. que é servidão, exato. E aí o Xander tá ali, né? E quando a Jocelyn chega, ele manda o Xander dar um passo à frente. E o Xander diz, não, dá um passo à frente, vem aqui. E aí a Jocelyn, quando ela chegou, ela tava com um negócio que é tipo uma corrente, uma coleira mais, na verdade, É, né? uma coleira de choque. É, e aí tem um negocinho ali que dá o choque. O Xander tenta fugir, mas o Isaac e mais um dos capangas do Tedros pegam ele, trazem ele de volta e colocam aquele negócio nele e amarram ele com um fio que parece um fio de luz, né? Provavelmente é aqueles fios de microfone e tal que estavam por ali. Provavelmente. E aí colocam aquilo e pedem para ele contar, né, de novo, para ele falar, e aí ele começa a falar que a mãe da Jocelyn fez isso, que a Jocelyn sabia, que elas fizeram ele assinar um termo de que ele não cantaria mais e blá blá blá. E a Jocelyn olhando para ele o tempo inteiro dizendo é mentira, é mentira. E o Tedros dando Uhum. choque e ela ali, tipo, não tá nem aí É, pro cara que é quase um irmão dela, que mora com ela, que exato. trabalha com ela, sabe? Então, aí mais um ponto, né, porque quando ele começa a tortura, né, a Jocelyn ainda tenta, né, convencer ele de: "Ah, isso não é necessário", e tudo mais, mas a partir do momento que o Xander começa a falar o que realmente aconteceu,
E eu acredito que realmente aconteceu, porque ele estava ali num momento de tortura, né? E quando a gente é torturado, a gente geralmente fala a verdade. E a gente vê Sim, que ele só volta na versão dele quando ele já está ali desesperado. A Jocelyn não só assiste aquilo, como como manda ela dar mais também, choque. exatamente, ela manda dar mais choque nele. Então você vê uma frieza enorme nela. Enquanto ele está do lado dela, tudo bem. Quando ele passa para um lado que não é favorável a ela muda completamente as emoções dela, né? Ela consegue desligar aquilo muito rápido. Exato, exato. Então, e assim, eu achei também cenas desnecessárias, né? Que não precisava ter mostrado aquilo ali. Foi uma tortura, como já tinha tido no terceiro episódio. Uhum, E a gente vê depois de tudo isso que o Tedros fez com ele, ele indo lá e fazendo aquilo, né? De tirar uma foto da modelo, né? Da amiga dele, uhum, com o ex da Jocelyn, possivelmente, aliás, provavelmente amando do Tedros, porque o uhum, Tedros vai usar aquilo ali para mostrar para Jocelyn, olha aqui o que ele fez. Só eu te uhum. amo. Entendeu? Ninguém vai te Exato, amar como eu te amo. É isso que ele vai dizer para ela. exato. Também acho isso. E agora o grande plot twist que eu estou esperando e que eu imagino que vai acontecer é a Jocelyn mostrando que, na verdade, ela não tem nada de super inocente, como a gente está esperando desde o começo, que ela também está tirando proveito daquilo e que ela também é uma pessoa com narcisismo, que ela também é uma pessoa extremamente fria. E talvez no próximo episódio a gente veja isso. A pessoa que era a presa, na verdade, era o grande predador. Será? Talvez, talvez. Talvez. Então fica a pergunta: quem é o vilão? É. Quem é o vilão da Quem é o série, né? vilão? Porque o próximo é o quinto e último episódio, né? É uma minissérie, né? A HBO já avisou que seriam poucos episódios. E vem aí o grande plot, né? Que eu acho que foi a virada de chave dela ali, digamos assim, na hora que ela descobre do esquema da Diane com o Tedros, né? Uhum. Mas eu queria muito, sabe o quê? Que ela desmascarasse o Tedros. Eu Tipo, acho ela. que ela vai. Eu acho que no final ela vai ser a grande vilã Uhum. e ela vai usar de tudo que ela puder para não só desmascarar ele, como também roubar os artistas das Sim, mãos dele. com certeza, com certeza. E aí, Pri, esse daí merece o selo Gostinho? Também não. Achei muita Também acho que cena não. pesada, gratuita e desnecessária. Uhum, Não. Eu, assim, dos 2 primeiros episódios, o Abel, né, o The Weeknd, eu até achei, tipo: "Não, vamos dar uma chance, ele vai melhorar a atuação dele", porque no primeiro eu achei até ok, achei que tinha uma química entre os 2, no segundo já dá aquele nozinho na garganta, no terceiro vai por água abaixo, mas a atuação dele parece que, ele, sabe, como ator, é um cantor incrível. incrível, exatamente, exatamente. Ele não me convenceu em nada. Nos 2 primeiros, eu até estava tentando passar um pano para ele, mas esses 2 Exato. últimos, terrível. Parece tão forçado, tão tipo: "Ai, eu quero esfregar na cara de Exatamente. todo mundo que eu sou um narcisista", que fica Uhum. fora um pouquinho. Mais uma vez, eu acho que a gente deve sim enaltecer Lily Rose Depp, porque ela tá entregando tudo, 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 Sem tudo. dúvidas. Até aquele momento em que ela tá chorando e de repente ela corta as lágrimas e já volta para a vida normal, Nossa, eu achei aquela cena incrível. Ela realmente tá entregando tudo. A gente viu até que cantar ela não canta mal, né, mas não, também pai ator, mãe cantora,
Pai Menina cantor nas... também, né? Ele tem, pai aliás, cantor ele também, tem a banda verdade. lá, né? Ele dá umas palhinhas e tal, então vem de família, né? O sangue é É, forte. o sangue é A, se- forte. a semente é forte, como diriam A os semente é Baratheon. forte. Mas eu acho que por hoje era isso, pessoal. A gente sabe que vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas a gente falou de 2 episódios de uma vez só, porque semana passada nós tivemos alguns contratempos e não pudemos estar aqui. Mas a gente espera que vocês tenham gostado. Por favor, deixem o like, deixem um comentário do que vocês estão achando da série. Não esqueçam de se inscrever no canal. E um beijo e até semana que vem. Até semana que vem.